Cires. Então, Equador vencendo a Arábia Saudita mesmo sem sua dupla de zaga titular. Gabriel e o Pátio, esses dois que estão agora na final do Champions League, disputaram. Um foi campeão, o outro foi vice, mesmo caso da seleção brasileira, que teve um campeão, e outros 3 vice. Amanhã continua o futebol, a gente encerra esse futebol brasileiro amanhã com o Bragantino Internacional às 11 horas da manhã. O Vasco, jogo importante para o Santos ficar de olho por conta da tabela em frente ao Atlético Mineiro às 4 horas da tarde. Palmeiras e Chapecoense, esse jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes às 4 horas da tarde. Cruzeiro e Fluminense às 8h30. Remo e São Paulo, esse jogo também com transmissão da Rádio Bandeirantes 8h30 da noite. A Série B com São Bernardo e Novo Horizontino, Dutra e Vila Nova, Ceará e Operário, Cuiabá e CRB. A Série C, Inter de Limeira, Ipiranga, Santa Cruz e Ferroviária, Guarani e Amazonas, Anápolis e Maranhão, Figueirense e Paysandu. Fechando somente com os amistosos internacionais, porque teremos Polônia e Ucrânia, Alemanha e Finlândia, Estados Unidos e Senegal, e é claro, o jogo Brasil e Panamá, último jogo da seleção brasileira, antes de se despedir. Vai depois na segunda-feira já para os Estados Unidos, enfrenta a equipe do Egito no dia 6, feriado aqui pra gente. Brasil e Egito dia 6, Brasil e Panamá no dia 31, Maracanã, último contato da seleção brasileira com o seu povo antes de partir direto para a Copa do Mundo e encontrar também os 3 jogadores que acabaram de disputar a final da Champions League, que encontram a delegação já nos Estados Unidos. Martinelli, Magalhães e Marquinhos, né? Exato. É isso aí. Só falando aqui do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter essa pausa. O Flamengo é o segundo colocado com 34, né? Já fez o seu jogo hoje. Se o Palmeiras vencer a Chapecoense em casa amanhã, abre mais 3 pontos. Aí vai ficar tranquilo aí nessa pausa, né? Exatamente. A tabela do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Palmeiras com 38, o Flamengo com 34, o Atlético Paranaense termina essa primeira fase do Campeonato Brasileiro com terceiro com 30 pontos. O Fluminense em quarto com os mesmos 30, pode passar. O Atlético Paranaense, a gente tem Bragantino com 26, Bahia tá com 26, Curitiba com 26, São Paulo com 25, Corinthians com 24, Cruzeiro com 23, Botafogo com 22, Vitória com 22, Atlético com 21, Internacional, Santos e Grêmio todos com 21, Vasco abrindo as notas de rebaixamento com 20 pontos, Mirassol com 16, o Remo com 15, Chapecoense, o último colocado com 9 pontos. Então amanhã teremos o primeiro contra o último, e se o primeiro ganhar a vantagem acaba ficando um pouquinho maior. Que domingo, hein? A gente vai falar do domingo esportivo da Bandeirantes daqui a pouquinho, no finalzinho do apito final, são 10h35, pelo horário de Brasília. Entendendo que o Fabiano Midesi disse que eu fiquei de uma vontade comprida que eu não lembrei da goleada só por isso. Fabiano, se você não me segue, eu fiz menção que a vitória do Inter sobre o Vasco foi a melhor atuação do Inter, talvez no ano, na Série A disparada, 4-1, e talvez no ano a melhor atuação do Inter, exceção daquele Grenal também que o Inter ganhou por 4-2 na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Então, eu lamento que você não tenha me escutado. Eu fiz menção da semana passada da derrota por Vitória, que foi ruim, a atuação ruim do Inter, mesmo que tenha perdido por gols. Mas o Inter é um time ciclotime. Fez a menção, inclusive, falando no momento que a gente falava do Zé Rafael. Exato, apenas isso. Por exemplo, o Inter pode ganhar do Bragantino amanhã, pode. O Inter tem time ganhar do Bragantino. Só que o Bragantino vem de 5 gols marcados, tem um sofrido e de 2 anotações. Você acredita? Se o Velho empate o gol certo, se o Inter ganhar, o Inter vai dar a classificação, acho que ele vem da classificação. Então o jogo amanhã fica um jogo forte. E se perder, vai passar a foto fora da zona de rebaixamento. Não é bom perder, né? Mas para depois, não tem mais apenas isso. Essa menção que a gente fez a respeito do Internacional, eu estava revendo ali a bandeirinha, né? A Márcia Lopes dando um impedimento na lateral. Só que a Mirassol entrando sozinho para chutar, e a arbitragem parando com isso de uma maneira absurda. Não é possível que isso aconteça no jogo de futebol profissional. E isso independe da divisão. Exatamente. A quarta divisão, isso não pode acontecer. É só falando sobre um caso de vitória do Internacional amanhã, ele que ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, vencendo, vai a 24 pontos, entra no G10, ali fica à frente do Cruzeiro, que tem 23, lembrando que o Cruzeiro ainda tem um jogo para disputar amanhã, então o Internacional pode encerrar essa primeira metade do Campeonato Brasileiro aí no G10 do Campeonato, então seria muito bom. O que seria muito bom? É melhor Gostei você, agora, é gostei. melhor você Seria terminar muito nos bom, 10 né? primeiros. Seria Lucas muito Bueno. bom, né? Lucas Bueno tem um rasgo colorado no coração. Eu né? acho. Exatamente. Ele tem Tem uma camisa. É a rede máxima. Máxima. É a torcida do Barça. É um time, o único time da América do Sul que
para imaginar, Fredson, qual dos times, quais times. Essa é uma pergunta para a Márcia Sensitiva. O programa do dia. Programa da tarde, isso, né? Ela olha para você e fala assim: olha, você está com a energia está favorecendo. É aqueles flores com Léo Dias, né? Sabe por quê? Eu te digo isso? Porque no ano passado o campeonato parou também. Os times voltaram muito. Não sei se eu te lembro. Os times voltaram. Muitos estavam envolvidos, muitos não, né? Palmeiras, Fluminense. Fluminense. Ficou chato na sequência. Exatamente. Outros voltaram mais cedo, né? E a volta dos que tiveram férias, Inter, Corinthians, Grêmio, certo? Foi triste. Pavor. Eu vou aguardar, porque a primeira coisa que eles vão fazer é na férias do mundo. Sim. O Corinthians vai ter férias Muitos até. vão acompanhar a Copa do Mundo. Exatamente, o Corinthians vai ter férias agora, só volta dia 25. Porque o Corinthians ficou devendo férias do ano passado, certo? O Flamengo vai tirar, parece, 15 dias. Palmeiras, 20 dias, né? O Santos dia 15. O Santos 15 também. Então a gente vai ter que ver quem vai montar melhor e quem não vai conseguir aproveitar a temporada. Porque os treinadores brasileiros, muitas vezes, eles não aproveitam. Mais tempo eles têm para treinar, o time não quer esperar. Então, eu quero poder falar que sem dúvida, mas nessa eu vou esperar. Vou esperar a volta no dia 22 de julho, quando a Copa do Mundo termina dia 19, né? E aí retorna no dia 18, né? Retorna o futebol do Flamengo. A gente sempre fala que a pausa para hidratação acaba prejudicando os clubes que estão embalados no jogo, né? É mais ou menos isso. Se a gente tem o Palmeiras aí com 20 dias de férias, tudo bem. Se abrir uma vantagem amanhã, anota mais 3 pontos, né? Vamos para vir ouvir o técnico colocar aqui na Bandeirantes. Essa entrevista coletiva era escuta. Parabéns pelo resultado. Felipe Camargo de Olho no Peixe. Eu sei que você vai falar da partida, de como foi o jogo, do que você imaginou do jogo. Mas depois do terceiro gol, a expulsão do Gabigol, ela criou um grande problema para o Santos. Um jogador a menos, várias mudanças. O Gabigol foi irresponsável nessa noite? Não posso vir a julgar ele publicamente, né? Eu tenho que ver o lance na TV, confesso que você não vi só o que o pessoal falou, mas ele foi errado, né? Ele sabe que errou, pediu desculpa já para todo o pessoal, né? Estava fazendo um belo jogo, tinha acabado de fazer o gol, tinha um torcedor que estava xingando ele insistentemente, e naquele momento ele desabafou para o torcedor, né?